Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está na carta de 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Meu nome é Elmo Sofiete, sou da Igreja Congregacional do Vista Alegre, para compartilhar essa devocional com os irmãos neste dia. Está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diante. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas pessoas interrogam por qual era esse espinho na carne de Paulo, muitos estudos, eu mesmo já li alguns, mas isso pouco importa qual era esse espinho na carne de Paulo. Alguma coisa que eu estava perturbando. Até mesmo porque a impressão que dá é que não era uma enfermidade, não era uma doença, que sim uma pessoa. Porque no verso 7 ele fala: para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então, essa palavra mensageiro de Satanás, mensageiro aqui, no grego, ele é ângelos de Satã. Ele quer dizer um anjo de Satanás, um mensageiro de Satanás. Então, dá a impressão que era uma pessoa, porque desde o capítulo 10 de 2 Coríntios, que Paulo já vem defendendo seu apostolado, onde ele plantou a igreja de Corinto, e ali teve falsos mestres, falsos apóstolos, e colocaram em dúvida o apostolado de Paulo, por Paulo não ter sido discípulo. E Paulo, desde o capítulo 10, vem defendendo o seu apostolado, que ele foi empossado como apóstolo pelo próprio Cristo, né? Dizendo ele mesmo e todos os seus escritos. E aí dá a impressão de que é uma pessoa, esse falso apóstolo aí, que no versículo 8 ele ainda fala: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, a pessoa que dá que é uma pessoa. Mas, enfim, não importa se era uma pessoa, se era uma falso apóstolo, se era uma doença, né, uma enfermidade. Importa que isso incomodava Paulo, ao certo ponto dele orar 3 vezes, e essa oração 3 vezes foi negada. Faz lembrar de Jesus Cristo no Getsemane pedindo para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Assim como foi negado para Jesus Cristo passar dele aquele cálice, foi negado para Paulo também livrar desse espinho na carne, seja lá qual for o espinho na carne. Mas, assim como Jesus Cristo tinha que morrer, por que não foi aceita a oração de Jesus do jeito que ele queria, que era passar dele aquela dor? Era porque ele tinha que passar por aquilo ali, senão nós não íamos adquirir a salvação, porque só através de Jesus que nós adquirimos a salvação. E por que Paulo ele não também foi negado? Porque os problemas existem, as dores existem, as inimizades existem, as circunstâncias ruins existem, mas a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus nos basta, porque o pior inimigo ele já venceu na cruz do Calvário. Então, em vez dele tirar o problema dele, Jesus fala para ele: a minha graça te basta, né? Porque é essa graça, é esse poder que nos dá força. Então, eu aqui quero falar com os irmãos sobre essas 2 palavras. Eu destaquei 2 palavras para nós falarmos, que no versículo 9 ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero falar sobre poder e sobre fraqueza. E antes de eu falar sobre esse poder, sobre essa fraqueza, eu quero justificar porque realmente eu orei e eu achei interessante falar ler esse texto com os irmãos. Porque essa semana passada, uma irmã do grupo de oração
pediu oração pela sua mãezinha, né, que estava sentindo dores muito fortes, dores crônicas, dores agudas, por uma doença que ela teve. E eu fiquei lembrando que a mês passado eu passei com uma dificuldade muito grande, irmãos. Eu fiquei 21 dias sentindo dor, mas dor crônica, dor aguda mesmo. De que eu acordava 1h, 1h30 da madrugada, e eu ficava vagando pela casa procurando a posição, porque já era uma dor que eu tinha dentro do ombro, do meio até a ponta do dedo, tudo doía. Tendão, o músculo, as juntas, tudo doía. E nesses 21 dias de dores, que eu acordava de madrugada, eu ficava até eu desmaiar de sono. Depois levantava e ia para a minha cama. Só tinha uma posição para deitar, era quase sentado. Não tinha, porque era a posição que doía menos. Não era que não doía, não, era que doía menos. E eu, nesse período de 21 dias, eu fui ao pronto-socorro algumas vezes. Tive 4 médicos diferentes. Cada médico passava um remédio diferente. Eu tomei vários remédios, várias injeções, muita coisa mesmo. Não resolveu. A dor, ela ia mudando, ela ia agravando. Tinha hora que parecia que alguém estava cravando um punhal no meu peito, ou um punhal aqui nas minhas costas. Isso era a sensação da dor, né? Tinha hora que parecia que alguém estava cravando as unhas assim, dos meus músculos, repuxando ele, todos os músculos que a gente tem desse lado, aqui por trás, no braço, todos os tendões doíam. Tinha hora que parecia que eu tinha levado uma pancada aqui no cotovelo. Estava levando choque em todos os nervos, meus tendões todos doloridos. E aí até que eu fui de outro médico, e o médico lá descobriu que eu estava com bursite. Deu uma bursite e uma tendinite. Só que o que aconteceu? Por eu sentir essa dor muito crônica, eu sou hipertenso agressivo, segundo os médicos. O meu organismo reage a medicamento. A minha pressão chegava a 21/11, 20/9, 20/10. O mínimo que a minha pressão baixou foi 17/9. Então, os médicos ficavam lutando para baixar minha pressão e não conseguia. E a dor insuportável. A dor era insuportável. E nessas orações que eu fazia, eu sinceramente vou conversar com os irmãos. Eu pedi algumas vezes que o Senhor me levasse, que eu não estava aguentando de tanta dor. É verdade. Eu pedi, Senhor, o Senhor me leve, que para ficar sentindo essa dor realmente é insuportável. Eu não tinha um ambiente. Não tinha um ambiente que eu ficava sem sentir dor. Graças a Deus, a partir do 23º dia de dor, comecei a tomar o remédio que começou a resolver a minha situação. Hoje em dia, eu estou com o meu movimento do braço limitado, não está 100%, estou 80% dos meus movimentos. Sente um pouquinho de dor, às vezes, se eu espirrar, tossir, eu sinto dor, mas não está doendo. Está suportável. Então, e a minha pressão voltou ao normal. Quer dizer, está 14/8, 15/8, 13/8, mas o médico falou que a minha pressão até 14/8 está aceitável, porque eu sou um hipertenso agressivo. Enfim, então eu queria, perdoe estar compartilhando com os irmãos isso que aconteceu comigo, mas é pensando que aconteceu com a mãe da irmãzinha do grupo, que eu também falei, meu Deus, que dor insuportável. E a gente sente essas dores. E às vezes a gente não entende por que a gente sente essas dores. A gente sente essas dores porque é um mal comum que acontece a qualquer um. E por mais que a gente ore, às vezes é curado e às vezes não. A graça de Jesus nos basta. Então, Paulo passou por essa situação, Jesus e tantas outras pessoas passou por situações assim. E às vezes a gente fica desanimado. Poxa, eu tenho orado tanto, eu tenho falado, oro pelas pessoas, eu tenho cumprido a minha missão como crente, como cristão. Por que essas dores não passam? Essas dores acontecem a qualquer um. É o que o pastor sempre fala. Enquanto estivermos aqui nesta terra, vamos sentir essas dores. E dores às vezes insuportáveis mesmo. E às vezes somos fracos. E é aí que eu falo da poder e da fraqueza. Nós somos fracos e às vezes a gente fica pensando, será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Deus está sempre ouvindo as nossas orações. O Espírito Santo, ele leva nossas orações ao Senhor. O próprio Paulo diz isso
livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que é o Espírito Santo que intercede por nossos, às vezes, sussurros de oração para chegar até Deus. Então, às vezes não tem solução assim tão rápido, mas Deus nos dá graça, nos fortalece para nós suportarmos essas dores. E é esse poder, está aqui no versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, o poder de Cristo, Jesus, da nossa vida, nos dá graça, nos alivia a alma, nos faz entender que nós temos dores, sim, mas nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos. Por mais que sintamos dores, mas nós vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo e sabendo que Deus está vendo tudo o que está acontecendo conosco. E um dia, sim, iremos para um lugar onde não sentiremos mais dores nenhuma, cantando aquele grande coral, que lá até eu vou poder cantar, que a minha voz é horrível, né? Mas lá eu vou estar podendo cantar naquele coral do céu lá, com todos os irmãos, os levitas que tem na igreja. Eu quero ficar do lado do Fabinho e da minha esposa cantando, assim, bem bonitão, igual os dois, assim. Então, e aí terminando aqui o nosso texto, Paulo continua aqui a partir do versículo 10. Pelo que sinto prazer das fraquezas, das injúrias, das necessidades, das perseguições, das angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. É isso aí, irmãos. É o que eu tinha que falar para vocês. A palavra para você e para mim também. Aí, quando nós estamos fracos, necessitados, procurando forças para suportar a dor, orando, intercedendo, e às vezes as coisas não acontecem, é que vem o poder de Cristo. O Espírito Santo nos envolve, nos faz entender que nós temos um Deus, nós temos um Pai que vai fazer cumprir a sua palavra. E o pior inimigo já foi vencido. Foi a morte na cruz do Calvário. O pastor conversando comigo, me pedindo para fazer essa devocional. A gente estava conversando e ele falou, pior passou os irmãos no Coliseu, em Roma. Com certeza, eram esfolados, foram colocados para as feras comer, o cristão era ridicularizado. Hoje em dia a gente tem posição, a gente pode ir e vir, pelo menos no Brasil, em alguns países. Podemos falar que somos cristãos, enquanto tem muito irmão perseguido. Então essas dores nossas aí são passageiras. Fé no Senhor, que um dia todas essas dores vão passar. Eu vou orar para terminar a nossa devocional. Senhor, nosso Deus, lhe agradecemos, meu Pai, por mais esse dia, Senhor, que graças a Ti, Senhor, estamos de pé. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Senhor. Nos dê força, Senhor. Cubra-nos, Senhor, com o Seu poder, com a Sua graça, para que nós possamos, Senhor, sim sentir dor, mas resistir, ter força para resistir a essas dores que nos acontecem, tanto por doenças, como por perseguições, como por escassez, tudo que há de ruim nessa terra, tudo que tem mazela nessa terra, que possa vir em nossa vida, mas que nós possamos estar resistindo debaixo do Teu poder, da Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada dia. Essa é a minha oração, eu te faço, Senhor, agradecendo o Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos.